Boa tarde! Começa agora o Jornal Amáveis. Essa semana estamos com uma programação especial. Traremos para vocês, queridos telespectadores, várias discussões sobre os maiores pensadores da história. Hoje vamos abordar um pouco sobre o grande filósofo Parmênides, que nasceu em Eleia, atual Vélia, na Itália, e viveu de 515 a.C. a 440 a.C. Ele foi o fundador da escola eleática, que introduziu a ontologia, que é o estudo do pensamento, e a lógica, ou seja, o ser e o conhecer entre as questões filosóficas. Seus pensamentos foram reconstituídos a partir dos poucos fragmentos que chegaram até a atualidade. Sua filosofia se opunha à que era sustentada por Heráclito. Agora entraremos em contato com a nossa repórter Alexia Diegues, que se encontra ao vivo com sua especialista e estudiosa de Parmênides, Giovanna Scala, no Museu de Filosofia e Ciências de Arujá. É com você, Alexia. Obrigada, Rebeca. É um grande prazer estar aqui com você hoje. Eu gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite. O prazer foi todo meu. Então, a gente está aqui com uma estátua do Parmênides de Eleia e eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. Como a Rebeca já nos deu uma introdução sobre a vida dele, eu vou falar diretamente sobre o jeito de escrita dele. Ele gostava de escrever em versos e o seu poema mais conhecido é sobre a natureza. Ele se achava o mais porque pensava que tinha conhecimento de toda a verdade. Peraí, não foi bem assim. Eu me apresentava como o escolhido, conduzidos pelas filhas do sol até Musa. Com a permissão da justiça, eu tenho a verdade e toda a verdade. Peraí, isso é uma brincadeira? Tivemos um imprevisto. Voltamos depois dos comerciais. A vaquinha mococa está dizendo mu! Puro leite é mococa, mu! Senhora Scala? Ai, desculpa. Tudo bem. A senhora poderia recitar alguma parte de um poema do Parmênides pra gente? Ah, sim, eu até separei um verso que está totalmente ligado ao que a gente estava falando antes dos comerciais. O verso é esse daqui que eu trouxe e... Eu te direi e tu recebe a palavra que ouviste. Os únicos caminhos de inquérito que são a pensar. O primeiro, quem é e portanto quem não é ser de persuasão, é caminho, pois a verdade a acompanha. É isso mesmo. E esse trecho faz totalmente referência à verdade plena, que foi sempre dito pelo Parmênides. Então, como a gente estava dizendo, vamos para a próxima pergunta. Quais eram os principais princípios do Parmênides? Ele formulou pela primeira vez os dois princípios básicos de todo pensamento. O princípio de identidade, o ser é o ser, e o princípio de não contradição, ser o ser. É o seu contrário, não ser não é. Em outras palavras, o ser é, pode ser pensado e dito, portanto existe. E o ser e o não ser não é, e não pode ser pensado nem dito, portanto não existe. Obrigada, Giovanna. Imagina. A gente está aqui com algumas perguntas dos nossos telespectadores. O @alunoarujense perguntou: Cara Giovanna, no que consiste a lei fundamental do pensamento verdadeiro pela qual Parmênides foi responsável? Então, Pode deixar que eu responda ao nosso ilustre estudante. A lei que descobri impossibilita afirmar uma coisa é o seu contrário ao mesmo tempo. Próxima pergunta, por favor. O @Bonifácio Flor perguntou: Ouvi dizer que Parmênides era contra a matemática, é verdade? É claro que não. Como poderia discordar de algo que é imutável? A mudança é ilusória, não revela a nossa essência. As opiniões são instáveis e não confiáveis. Por isso que eu digo, é o meu poema, as opiniões dos mortais em que não há verdadeira fidelidade. Parmênides defendia o pensamento apenas a partir da razão. Demonstrações racionais e as contraprovas racionais, segundo ele, os órgãos dos sentidos nos enganavam e nos levam ao conhecimento verdadeiro, pois este é alcançado apenas pelo pensamento puro.
Além de imutáveis, Parmênides dizia que o ser é eterno e indestrutível, apesar de vermos as coisas nascerem e morrerem. Se tivesse começado, o que viria antes? E se tivesse um término, o que viria depois? São duas situações em que se encontra o não ser, ou seja, o que não pode ser pensado nem dito, ou então não existe. O ser é uno, pois se houvesse outro ser, o que seria dele? O ser é indivisível, pois se dividisse, o que seriam as partes? Outros seres? Não, porque o ser é uno. Isso, o ser é pleno, porque se houvesse intervalos em seu interior, o que haveria nele? O vazio? Não, pois o vazio não existe, não pode ser pensado nem dito. E por último, Parmênides demonstra que o ser tem um ser limitado, pois o infinito é indeterminado. Não tem começo nem fim, no espaço e no tempo, e que por isso pode crescer e diminuir indefinitivamente. Por essa razão, é o que não pode ser pensado nem dito. Nossa, nosso tempo acabou. Agradeço imensamente a presença sua, Giovana, e do Sr. Parmênides. Imagina, Alexia. Obrigada a todos os telespectadores que participaram hoje. É com você, Rebeca. Programa maravilhoso hoje, cheio de surpresas. Encerramos por aqui e esperamos vocês amanhã no mesmo horário. Obrigada, uma boa tarde a todos.